Olá, acadêmicos do curso de Gestão Pública, estamos juntos mais uma vez para mais um encontro, depois de cumprida a etapa da A1. Espero que vocês todos tenham sido bem-sucedidos. É uma disciplina muito prazerosa de cursar, porque nós percebemos na prática a sua importância. E eu espero que ela já tenha e esteja sendo útil a cada um de vocês no cumprimento aí das exigências das disciplinas, das demais disciplinas que vocês estão cursando. Vou compartilhar com vocês o material que nós preparamos para esse encontro de hoje. Tudo bem? Pois bem, só para registrar, nós estamos aqui, né, todos no curso de Tecnologia e Gestão Pública. A nossa disciplina se chama Metodologia da Pesquisa Científica. O tema da nossa aula de hoje, que é a nossa aula 7ª, é sobre ciência e transformação da realidade, reflexões e críticas. E eu sou a professora Jeane Castro, que estarei com vocês até o final dessa disciplina, certamente. Então, qual que é a proposta da nossa aula de hoje? Então, nós iremos conhecer mais sobre a criação de leis e teorias científicas. É importante saber o porquê e como a ciência é construída. Então, também atentaremos para a importância da ciência do que se refere aos avanços do conhecimento e aos aspectos críticos desse avanço. E ainda sobre a ciência enquanto conhecimento da sociedade moderna por excelência. Professora, é um desafio grande, né, que você está aí propondo para nós, né? Então, primeiro, muitas palavras que ainda estão se acomodando ainda na minha mente, né? Já passamos por várias aulas, já conhecemos muito do que é a disciplina de metodologia da pesquisa científica, e hoje a gente vai aí, em cada momento do nosso encontro, aperfeiçoando o conhecimento que necessitamos ao longo da nossa vida acadêmica e profissional. Então, vamos lá. O primeiro desafio foi leis e teorias científicas. O que significa isso? Por que existem essas leis? Por que nós temos que dar importância às teorias científicas? Então, vamos lá. As leis científicas, elas expressam as relações constantes entre variáveis observáveis, permitindo previsões sobre o comportamento dos fenômenos. Professora, não entendi. Como é que eu observo esses fenômenos? Vamos a um exemplo, né, da nossa vida real. Como é que a gente percebe que uma fruta está madura? Muitas vezes pela sua cor, pelo seu cheiro. Então, são fenômenos observáveis. Como é que eu percebo que uma pessoa está triste? Pelo seu semblante, pela sua fala, pela forma de se expressar. Então, todas essas variáveis, elas são observáveis e nós faremos o estudo sobre elas. Então, vamos lá. Já as teorias científicas possuem caráter mais amplo, organizando e explicando um conjunto de leis e princípios em um sistema coerente, fundamentando em evidências empíricas e sustentada por um método rigoroso. Tudo bem, professora, você falou que para se perceber se uma pessoa ela está triste, a gente pode observar aí o seu semblante, a sua forma de falar, mas para a pesquisa científica nós temos várias teorias que podem explicar esse comportamento.
Então, por isso que nós precisamos das leis que regem as normas de observação, e nós temos as teorias que elas regem as formas de analisar esses fenômenos. Tudo bem até aqui? Opa! Passei de uma vez, vamos lá, aqui, tudo bem. Então, ainda dando continuidade, não é? Dessa forma, enquanto as leis descrevem o que acontece, as teorias explicam por que e como isso acontece. Acompanhe o meu raciocínio que eu fiz logo antes de apresentar esse texto para vocês. Não foi exatamente isso? Então, ambas desempenham um papel fundamental na construção do conhecimento científico, fornecendo bases sólidas para o avanço das diferentes áreas do conhecimento. Percebam que não é nada fora da realidade do que vivemos, né? Tudo que nós estamos falando aqui, ela faz parte da nossa realidade. Em algum momento da nossa vida, nós nos deparamos com esse tipo de situação. Então, vamos lá, vamos aprofundando cada vez mais o material que nós preparamos para hoje. Então, o conhecimento científico. O que nós precisamos saber sobre o conhecimento científico? Então, nós precisamos entender que muitos aspectos da vida humana ainda precisam ser investigados. Nós sabemos porque as pessoas se comportam de uma forma e não de outra, nós já sabemos todos os aspectos que podem ser explicados a partir do tempo. Então, as pessoas se comportavam em um determinado tempo de uma forma. Por que que hoje elas se comportam de outra forma? Então, o conhecimento ele vai sempre exigindo de nós novos estudos e novas investigações. Então, nesse sentido, a ciência não se limita apenas à observação dos fenômenos, né? A gente viu que a observação dos fenômenos é importante, mas aqui, segundo o coaching, ele fala que não é suficiente, não é algo que se esgote somente na observação do fenômeno, mas busca compreender suas causas e singularidades. Esses fenômenos são conhecidos pelas suas manifestações ou pela sua aparência. Vamos lá? Assim como se percebe, né? E eu já até dei esse exemplo, né, para vocês, e aqui esse exemplo a gente tirou desse livro de Coach 2009, página 90, assim como a gente consegue perceber pela cor e pelo cheiro quando uma fruta ela está vazia, ela está madura, da mesma forma a gente pode perceber quando se a gente conseguir trazer aqui na prática, né, da nossa disciplina na gestão pública, quando uma determinada instituição ela não está atendendo aos seus objetivos, né? Quando a população não está sendo beneficiada com a gestão pública. A gestão pública, o seu objetivo maior não é atender a população quanto às suas necessidades. Então, da mesma forma, a gente pode ir observando o porquê, como e quais as razões que levam uma instituição pública a não estar atendendo aí aos seus objetivos. Então, sempre que um cientista apresenta os resultados da sua pesquisa em uma determinada área do conhecimento, o que se destaca não são apenas os fatos observáveis. Isso precisa ficar muito claro. Então, muitas vezes, nas nossas investigações, algumas investigações, o objetivo dela é somente observar e relatar sobre esse determinado fenômeno. Mas uma investigação científica também, ela pode ter outros objetivos, que além de observar, é explicar
o porquê uma determinada instituição está desenvolvendo as suas habilidades, as suas atividades de uma forma e não de outra. Então, vamos seguindo. Mas, sobretudo, então, não basta apenas observar, mas, sobretudo, interpretar o que se constrói a partir desses dados que foram observados. Então, essa interpretação é ainda mediada por um juiz abstrato e ideal, fundamentado em teorias previamente aceitas. Vamos lá, vamos tentar entender cada parte dessa frase. Então, nós afirmamos que não basta apenas observar os fatos. Depois, a gente acrescenta a informação de que esses dados precisam ser analisados. E aí o texto nos traz que nós temos que interpretar esses dados não somente a partir do conhecimento que eu tenho ou da forma que eu penso. Ele fala, ele afirma o texto, que nós possuímos um juiz abstrato ideal. E que juiz é esse em relação aos nossos estudos? Esse juiz que nos ajuda a explicar todos os fatos que nós observamos é o que nós chamamos as teorias. Todas as vezes que nós iremos desenvolver um determinado estudo, as observações elas são baseadas em uma metodologia de análise, de coleta de dados. E a análise desses dados precisam ser baseadas em teorias que já foram validadas, que já foram aceitas e que, em determinada medida, pode explicar o estudo que nós nos propomos a desenvolver. E é por isso que as teorias científicas não são absolutas e podem mudar com novas descobertas. Então, esse desafio e essa dinâmica e essa versatilidade da ciência, ela nos dá possibilidades de entender que a ciência está em constante movimento. Então, eu afirmei no texto que não basta apenas observar, que esses dados precisam ser explicados, e eu falo também que nada, nenhum estudo científico, ele é absoluto. Ele foi estudado e ele não pode apresentar novos resultados. O texto nos afirma que tanto as teorias, elas estão constantemente sendo aperfeiçoadas, quanto os nossos estudos e os fenômenos, eles precisam ser constantemente observados e comparados e reanalisados a partir do contexto histórico, do contexto regional, local. Então, tudo isso vai dando elementos para que os nossos estudos possam ser constantemente aperfeiçoados. Tudo certo? Ah, professora, então você quer dizer que o meu estudo não é uma verdade absoluta? Não é verdade? As pessoas não precisam acreditar no estudo que eu desenvolvi? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que o seu estudo, ele apresentou um resultado baseado em um contexto, baseado em uma teoria, fundamentado em uma teoria, e que se um outro estudioso, ele quiser estudar sobre o mesmo tema, sobre a mesma temática, apresentando novos elementos, esse resultado, essa investigação pode apresentar novos resultados. Tudo bem? Então vamos lá. Só como dica, né, para que nós possamos aí nos entusiasmar, nos motivar a continuar entendendo
a importância dessa disciplina, eu apresento para vocês aí uma possibilidade de se descontrair, né, estudando, refletindo sobre essa temática de uma forma prazerosa também, né, por meio de filmes, né, então eu coloco aí para vocês o filme Radioactive, né, lançado em 2020, ele pode aí ser encontrado em diferentes plataformas, né, ele trata da história de uma pesquisadora chamada Mary Curie, movida por uma mente brilhante e uma grande paixão pela ciência, juntamente com seu marido, ela descobre as propriedades radiativas de alguns elementos químicos, como o rádio, ainda desconhecidos pela comunidade científica da época. Então, ela enfrentou uma grande resistência e preconceito de ser mulher e pesquisadora. Então, eu falo para vocês que vale muito a pena assistir esse filme e se apaixonar por essa disciplina. Essa é a minha dica de hoje e eu desejo para vocês bons estudos e que nós possamos nos encontrar no próximo conteúdo que nós preparamos para vocês. Tudo bem? Então é isso, o nosso encontro de hoje, ele encerra com o desejo grande de vocês estarem comigo no próximo encontro.